Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Que satisfação imensa trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui a nossa intérprete, a Jéssica. Juntos nós faremos uma aula bem especial para você. Nessa aula nós temos um grande objetivo. Qual é esse objetivo? Compreender os conceitos relacionados à potência com os expoentes inteiros positivos. Na verdade, essa aula ela será bem importante porque ela é uma espécie de uma retomada das aulas anteriores. Então vamos lá, vamos trabalhar? A história da potenciação. Eu tenho uma curiosidade aqui para você. Olha só, qual é a curiosidade? Você sabia que as potências, olha só, elas foram utilizadas há 1000 anos antes de Cristo? Pessoal, existe registro dos babilônicos que já utilizavam as potências, tá? Repare bem, os egípcios também, né? Foi encontrado relatos de potências. Olha só, eu, né, como professor, às vezes eu olho para isso e eu fico impressionado porque eles já utilizavam isso. E hoje, há quase de 3.000 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, nós temos uma certa dificuldade para compreender o que eles já usavam há muito tempo atrás. Não é verdade? Nós que, né, estamos aí em uma sociedade moderna, muitas vezes nós temos dificuldade para compreender aquilo que era utilizado há muito tempo atrás, não é verdade? Mas vamos lá, assim, relembrando, potência é uma forma de você escrever uma multiplicação repetida de um número. Por exemplo, veja só, você pega aqui um exemplo bem simples, 5 vezes 5. Repare bem, 5 vezes 5 você pode representar como 5 ao quadrado. Repare que o número que se repete, ele é a base da potência. E o número de vezes que ele se repete, ele é o nosso expoente. Vale destacar, querido aluno, que 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, é igual a 25. Então, olha só, se você compreendeu isso, dá uma olhada. O 5, nós chamamos ele de potenciação. Esse 5 ao quadrado nós chamamos de potência e, é claro, o 25 nós chamamos de resultado. Se você compreendeu isso, querido aluno, agora vamos ver de uma maneira genérica a potenciação. A escrita genérica. De um modo bem simples, nós podemos representar a potenciação da seguinte maneira. Imagine um número B, que se repete. P vezes B, vezes B, vezes B, vezes B, N vezes. Então, eu posso escrever esse número em forma de potência como B elevado a N. Este N nós chamamos de expoente, assim como o B nós chamamos de base. Pessoal, não esqueça, tá? Não esqueça. Este N, ele é o número de vezes com que a base se repete. Lembre-se, aprenda bem. Se o número se repetir 10 vezes, então o expoente, o N, ele é 10. Se ele se repetir 12 vezes, então o N será 12. O N, que é o expoente, não esqueça, é o número de vezes que o número aparece multiplicando. Assim fica fácil, não é verdade? Sabendo que você pegou essa parte, então agora vamos avançar um pouquinho mais. Aqui tem um exercício bem simples, só para você aplicar os conhecimentos que você viu até agora. Nesse exercício, ele fala o seguinte, né? Transforme os produtos indicados em potência. Aí você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Pessoal, repare a quantidade que ele repete. Ele repete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter que escrever esse número em potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, pessoal, também ele repete 6 vezes. E aqui você tem 77 vezes 77, que repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E escreva em potência, tá? E logo na sequência, nós vamos retornar com a solução do exercício. Eu espero que você acerte.
E então, querido estudante, vamos fazer a correção do nosso exercício? Lembre-se, na matemática, antes de eu ir falar do resultado do exercício, na matemática você tem que ter uma certa organização, né? E é claro, né, pessoal, se tratando de matemática, a escrita ela é bem importante. É muito raro você ver uma aula apenas no visual e você compreender sem você por si só tentar resolver esse exercício. Então é importante que nessa aula você pegue lá seu caderno e anote os números detalhadamente e tente resolver. Então vamos lá fazer a solução? Olha só, repare bem, você tem um produto, né, vários produtos do número 3. 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Repare que o 3 é a nossa base. E o número de vezes com que esse número aparece vai virar o nosso expoente. Então, claro que ele vai ser 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. Por quê? Ele aparece 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso expoente é o número 6. Usando a mesma lógica, olha só, eu tenho um produto, ou melhor, vários produtos do número 5. É claro que o número 5 ele é a base. E agora, o número de vezes que ele repete, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base é 5 e o expoente também é 6, porque é o número de vezes com que ele repete. Agora, o 77. Pessoal, agora ficou fácil. Usando a mesma lógica, repare que o número 77, ele é a base. E ele aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, a base é 77 e o expoente, ele é o número 7. Fácil, né? Eu espero que você tenha compreendido a potenciação. Sabendo que você pegou essa parte, vamos agora avançar um pouquinho mais. A leitura das potências. Pessoal, é bem comum o professor teu, ele fazer uma leitura, né? E essa leitura é importante que você pegue a ideia. Como é que funciona isso? Funciona assim de uma maneira bem simples. 3 ao quadrado. Você lê da seguinte maneira, 3 elevado à segunda potência. Do mesmo modo, 2 elevado a 5, ou seja, isso é 2 elevado à quinta potência. Mais um exemplo, 10 elevado a 4, você lê 10 elevado à quarta potência. E assim por diante, 7 elevado a 10. Isso você se lê 7 elevado à décima potência. Caro estudante, não esqueça, uma base elevado a n. Então, é a base elevado à enésima potência. Então, eu espero que você tenha compreendido. Essa parte da leitura ela é bem importante quando você for assistir a aula do seu professor. Então, vamos lá? Se você pegou essa parte, mais um exercício e um exercício bem tranquilo para você. Nesse exercício, o exercício número 2, ele fala o seguinte, ele fala assim, escreva as potências com os números naturais e depois resolva. Pessoal, 16 elevado ao quadrado é para você escrever. 54 elevado à primeira potência é para você escrever e depois é para você resolver. 1 elevado à 20ª potência. Caro estudante, você terá um tempo. Eu espero que você pegue seu caderno, faça anotação e você tente resolver. Porque na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, caro estudante, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, esse exercício, ele te deu a escrita e ele pediu para você escrever a potência e resolver. Então, assim, primeiro, escrever 16 elevado ao quadrado. Veja, 16 elevado ao quadrado é 16 elevado à segunda potência. Pessoal, eu não resolvi, mas você pode resolver. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que vai dar 256. Beleza? A B, 54 elevado à primeira potência. A primeira potência é 54 elevado a 1. Pessoal, 50, eu coloquei 54, mas ali está 50, né? É 54 elevado a 1, tá? Me perdoe, esse zero é um 4, tá? Ele é elevado a 1, é 54 elevado a 1, que é o próprio 54, tá bom? E a letra D, 1 elevado à 20ª potência. Pessoal, é 1 elevado a 20. E é claro que 1 elevado a 20 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 20 vezes. Se você multiplicar o número 1 20 vezes, ele continua sendo 1. Você pode multiplicar 100 vezes, ele continua sendo 1. Beleza? Então, olha só. Agora vamos falar do resultado de uma potência. Como é que funciona isso? Pessoal, toda potência, ela tem como resultado um número, não é verdade? Por exemplo, você tem aqui um exemplo bem simples. Você pega lá, 5 elevado à terceira potência. Ele é 5 vezes 5 vezes 5, que tem como resultado 125. É 3 elevado à quarta potência. Ele é 3 vezes 3 vezes 3, que se você fizer a multiplicação, você chega em 91. E é claro, 2 elevado à quinta potência. Ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E se você fizer a multiplicação, você vai chegar num número igual a 32. Fácil, né? Toda potência, ela tem um número como resultado. Então, ela é um número. Se você pegou essa parte, então agora nós vamos um pouquinho mais adiante e agora esse é o exercício de número 3. Ele fala o seguinte, ele fala assim: em uma rua há 2 casas e em cada casa há 2 galinheiros. Em cada galinheiro há 2 cercados e em cada cercado há 2 galinhas. Primeiro, determine na letra A o total de galinhas e na letra B, a potência que descreve essa situação. Então, caro estudante, você terá um tempo, organize esses dados no caderno e na sequência nós vamos retornar com a correção. Eu espero que você acerte.
E então, caro estudante, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, tenho certeza que você organizou os dados e agora nós vamos resolver. Qual é a situação? Ele diz que em uma rua há 2 casas, em cada casa há 2 galinheiros, em cada galinheiro há 2 cercados e em cada cercado há 2 galinhas. E ele pede para você o total de galinhas e ele pede para que você escreva essa situação em potência. Olha só, a solução. Primeiro, pessoal, como é que eu resolvo isso? Você concorda que eu tenho ali uma multiplicação de base 2? Eu tenho uma multiplicação do número 2. 2 casas, 2 galinheiros, 2 cercados, 2 galinhas em cada cercado. Se eu fizer a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, pessoal, eu terei o total de galinhas, tá? 2 casas vezes 2 galinheiros, vezes 2 cercados, vezes 2 galinhas, eu terei um total de 16 galinhas. E é claro, na letra B, ele pede para você escrever essa potência. É uma potência de base 2. E esse 2, ele se repete 4 vezes. Então, a potência dessa situação, ele é 2 elevado à 4ª potência. Um exercício fácil, né? Eu espero que você tenha conseguido fazer esse exercício. E é claro, a nossa aula, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós vimos 2 detalhes. Primeiro, como escrever uma potência. A potência, ela é um número que aparece multiplicando várias vezes. Esse número, ele é a base e o número de vezes que ele aparece multiplicando, ele é o nosso expoente, tá? E ainda, nós vimos como se lê uma potência. Uma potência, nós vimos que, por exemplo, 3 elevado à 5ª, nós falamos que é 3 elevado à 5ª potência. 3 elevado a 5. Essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.